5 razões convincentes para conhecer sua sombra. Talvez você tenha que conhecer a escuridão antes de poder apreciar a luz, disse Madeleine Langley. Você vê a bandeira mais escura e negra de seu próprio desespero chicoteando em um vento cruel. Sua sombra é feroz e estalando dentro de você, enchendo como fumaça quente. Toda sua culpa, toda preocupação e todo estresse, toda a sua dor está aí contida. Todas as suas memórias de angústia e perda de amor explodem neste sombrio auto-apocalipse. Uma visão de seu nascimento, a sensação sufocante das dores de parto, destrói seu corpo. Uma visão de sua morte faz o mesmo. Todo o resto é esmagado entre esses 2 pontos. A total falta de sentido frontal de sua pequena existência bate em você com tanta ferocidade, que você não tem escolha, a não ser ceder à tempestade. Você chora. Você sangra o medo existencial. Isso despedaça você e o une novamente. Mas antes que aconteça, isso leva à beira do buraco negro existencial. Ele força sua cabeça além do horizonte de eventos, mostrando o fim de todas as aventuras, o fim de todas as jornadas. Sua respiração trava e arrasta. Sua alma gorjeia em sua bainha. Você sabe agora porque escolheu abraçar sua sombra. Você prefere abraçar a dor que vem do conhecimento, do que a felicidade que vem da ignorância. Quando você se levanta com o coração cheio, você está ciente de que você é o próprio universo, se levantando com o coração cheio. E de repente você não é tão pequeno. Há 5 razões convincentes para conhecer sua sombra. 1. Uma transformação sagrada de sua sombra transforma sombras. Todas as coisas excelentes são tão difíceis quanto raras, disse Spinoza. O desespero pode ser uma coisa incapacitante, mas também pode ser motivacional. Como Tyler Durden diz no filme Clube da Luta, só quando perdemos tudo é que somos livres para fazer qualquer coisa. Esta é uma disposição libertadora, que vira mesa no próprio conceito de desespero. Da mesma forma, uma transformação sagrada de sua sombra tem o poder de transformar as próprias sombras. Ela expande sua percepção, fazendo com que você se torne mais consciente do que de outra forma seria suprimido ou dissociado. A vida é uma montanha russa, cheia de picos e vales. Muitas vezes expressamos os picos e reprimimos os vales. E por que não? Os altos são tão maravilhosamente felizes, e os baixos são tão terrivelmente melancólicos. Mas se a sabedoria é definida por nossa capacidade de manter a tensão entre os opostos, como afirma Louise Herman, então não cabe a nós manter a tensão entre o pico e o vale, tornando-nos mais conscientes de ambos, e revelando o vale tanto quanto fazemos com os picos. De fato, o que você descobrirá em tal revelação será nada menos que heróico, porque enfrentar sua própria sombra é o epítome da coragem. Como disse Clarissa Pinkola Estés, como em qualquer descida ao inconsciente, chega um momento em que a pessoa simplesmente espera o melhor, aperta o nariz e pula no abismo. Se não fosse assim, não precisaríamos criar as palavras heroína, herói ou coragem. 2. Você se torna mais compassivo com a sombra nos outros. Ao aceitar a inevitabilidade de nossa sombra, reconhecemos que também somos o que não somos. Esse reconhecimento humilhante nos impede da loucura de tentar eliminar aqueles que odiamos e tememos no mundo. Disse Louise Herman. Quando tentamos equilibrar o interesse próprio com uma perspectiva holística, descobrimos, como fez Sócrates, que o interesse próprio profundo na verdade envolve a preocupação com o bem altruísta do todo. O mesmo se aplica à sombra. Quando tentamos equilibrar nossa sombra com a sombra dos outros, descobrimos que abraçar nossa sombra na verdade envolve abraçar a sombra dos outros. Isso cria compaixão pela falibilidade da condição humana. Quando podemos reconhecer que nenhum ser humano é perfeito, inclusive nós, podemos apreciar ainda mais nossas imperfeições como espécie, e talvez até mesmo criar um senso de humor sobre nossas falibilidades.
A verdadeira empatia é a capacidade de reconhecer e aprender com a sombra nos outros, e a esperança de que os outros possam reconhecer e aprender com a sombra em nós. Com bastante humor e bastante aprendizado, podemos até chegar a um ponto em que sua sombra se torne sua aliada e vice-versa, eliminando assim a programação paroquial de pregação do bem e do mal e substituindo-a por uma plataforma atualizada de discussão saudável e não saudável. 3. Isso lhe dá coragem para aceitar o que você não pode mudar e mudar o que você não pode aceitar. Egoísmo não é viver sua vida como você deseja. É pedir aos outros que vivam suas vidas como você deseja. Disse Oscar Wilde. Uma das ações mais poderosas que você pode fazer para intervir em um mundo tempestuoso é se levantar e revelar sua sombra à luz. A sombra no convés brilha como diamantes em tempos sombrios. Pense no Tenente Dan no filme Forrest Gump criticando os deuses durante a tempestade no mar. Pense em Maximus em Gladiador jogando espadas para os ricos, dizendo: você não está entretido? A escuridão da sombra intensifica a luz da alma. Ela envia flashes de intensidade, que trazem esperança à coragem do coração. Ela constrói um ninho de cinzas para uma fênix explodir. Ela aciona assuntos apropriados para pegar fogo. Dá-nos a coragem de aceitar o que não podemos mudar e mudar o que não podemos aceitar. Dá-nos a coragem de ser primeiro uma força interdependente, egocêntrica, da natureza, e uma pessoa individual, egocêntrica, em segundo lugar. Mostrar a sombra da alma em tempos sombrios como esses, ser feroz e mostrar coragem aos outros, é um ato de imensa bravura em um mundo covarde. Almas lutadoras captam a luz de outras almas corajosas, que são totalmente iluminadas tanto pela luz quanto pela escuridão, e que estão dispostas a demonstrá-lo. Como Nietzsche disse: as grandes épocas em nossas vidas estão nos pontos em que ganhamos a coragem de rebatizar nossa maldade no melhor em nós. 4. Ensina o poder de um bom senso de humor e como não se levar muito a sério. O humor não deve professar ensinar e não deve professar pregar, mas deve fazer as duas coisas, se quiser viver para sempre. Disse Mark Twain. A única maneira de evoluirmos como espécie é aprender com nossos erros. Se pudermos seguir em frente com nossa própria jornada, com o conhecimento tanto dos acertos quanto dos erros de nossos antepassados dentro de nós, podemos descobrir novos caminhos, que tornam seus caminhos obsoletos. É uma forma de reciclar a maestria. Envolver a sombra é uma maneira poderosa de reciclar o domínio, pois torna conscientes os erros suprimidos e dissociados do inconsciente coletivo. Como disse James Russell Lowell, o tempo torna o bom antigo grosseiro. Isso se aplica ao que podemos aprender com os erros de nossos antepassados, bem como com nossos próprios erros ou sucessos. Se passar o tempo suficiente, até mesmo o bom que veio de nossa compreensão das coisas pode eventualmente se tornar grosseiro. Isso ocorre porque o único absoluto no universo é a mudança, a única permanência é a impermanência. A verdade é um camaleão melhor reconhecido pela sombra. Portanto, cabe a nós ter um senso de humor insaciável. Vamos trabalhar duro, mas vamos jogar mais duro. O jogo sincero é a única maneira pela qual a mais alta inteligência da humanidade pode se desenvolver. Como Nietzsche escreveu, a luta da maturidade é recuperar a seriedade de uma criança brincando. Deixe sua sombra sair para brincar. O recreio tornou-se grosseiramente sobrecarregado. Se alguma vez precisávamos ir de recesso é agora. 5. Ensina o poder da agência moral. A moral é boa demais. O imoral é muito ruim. O amoral está certo. O vilão não consegue ver além de sua própria corrupção e maldade, provavelmente porque ele se tornou um fantoche de sua sombra. O agente amoral vê através de tudo isso com um humor do mais alto nível, capacitado para puxar suas próprias cordas em um envolvimento frontal completo com seu lado da sombra e seu lado da luz. Um andar
falar, rir alto, flexível e yin-yang subsumindo todas as disposições sob sua bandeira de humor. O agente amoral nos ensina como ser ferozes com nossa coragem, como ser cautelosos com nossa sabedoria, e como nos divertir com o jogo sagrado de nossa criança interior. O agente amoral percebe que alguém poderia facilmente substituir gênio por sombra na seguinte declaração de Jesus Cristo no Evangelho de Tomé: se você despertar o gênio dentro de você, ele o libertará. Se você não despertar o gênio dentro de você, ele o destruirá. Na verdade, liberte-se trazendo a sombra dentro de você. Use-a como uma ferramenta para despertar os vilões muito imorais do mundo. Aprenda a equilibrar sua própria luz com sua própria sombra, e talvez você ganhe o direito de trazer equilíbrio para o resto de nós. Gratidão. Namastê.